Nós somos o grupo Runway e a gente está aqui hoje com o Brasílio para fazer uma entrevista, ele contar um pouquinho do trabalho dele, como ele iniciou a carreira e tudo mais. A gente vai contar os detalhes para vocês. Então, Brasílio, para começar eu queria saber de você como foi seu início de fotografia, como você começou nesse mundo da fotografia. Bem, eu comecei por causa de um tio meu. Eu gostava de mexer em mecânica, gosto até hoje de montar e desmontar as coisas. Eu ganhei uma câmera quebrada, montei, desmontei, a hora que eu fiz funcionar eu queria saber se eu tinha feito correto. A partir dali comecei a estudar fotografia e nunca mais parei de mexer com câmeras e era meu hobby. Chegou uma hora, fiz várias universidades, acabei largando tudo e decidi virar fotógrafo. E qual a sua visão de mercado hoje no mundo fotográfico? O mercado está numa profunda transformação. Atualmente nós estamos com o mundo inundando de câmera fotográfica de tudo que é lado. As fases de aprendizado e de câmera e a evolução da inteligência artificial estão mudando completamente o mercado. Nós temos escolas que não haviam há 10, 20, 30 anos atrás, então temos muita gente treinando, muita gente boa. Tá? Então, a hora que você começa a entrar e ver o mercado hoje, ele é muito diferente e está cada vez mais globalizado. Só que no Brasil, infelizmente, nós temos uma cultura muito burra, que é: eu comprei a câmera, eu sou fotógrafo. E nós temos 4 fases de aprendizados que vale para qualquer área. O cara comprou a câmera, ele vira fotógrafo, ele se acha, e é a fase que a gente chama ignorante e inconsciente. Ele não sabe e ele não tem noção. Ele não entendeu nada porque ele não leu nenhum manual. 90% dos brasileiros não lêem manual. Na segunda fase ele entra consciente e ignorante. Ele sabe que não sabe, ele vai estudar, ele vai fazer um curso, ele vai se complementar. Depois que ele fez o curso, ele entra para conhecer, consciente e conhecedor. Nessa fase conhecedor e consciente, ele tem que pensar para executar uma foto. Então, quando você me perguntou antes de começar a entrevista, por que tem fotógrafo que não fala, porque ele está nessa fase entre pensar como é que eu vou executar e ele acaba não conseguindo dirigir os modelos o suficiente. Depois dessa fase entra a quarta fase, que é inconsciente e conhecedor. Então hoje eu já entrei nessa quarta fase em que eu vou fazer as coisas sem precisar pensar muito, porque eu já sei o resultado, já tenho experiência, e esse desenvolvimento é experiência pessoal e não pode ser substituído por nenhuma outra coisa. Então vocês, como modelo, para poder ter sucesso, você vai ter que ter experiência, vai ter que errar, vai ter que acertar, até escolher um caminho melhor onde você se dá bem, onde você não se dá bem. E como você utiliza o seu marketing do seu negócio hoje? O que eu faço de marketing, na verdade, é mais boca a boca, alguns contatos. Eu tenho mais feito aula e treinamentos. Curitiba não é um mercado de moda, então se eu quero trabalhar moda, eu vou ter que ir para a região mais norte do estado, Maringá e outras regiões em volta, em que tem uma produção de moda maior, assim como eu vou para Polo de Santa Catarina, que vai ter um mercado mais poderoso. E eu tenho muito aí em cima, hoje tem o material da Gabriela Vanina, que é uma fábrica de lingerie, chegou o material para produzir material para internet, e que eu vou estar produzindo durante a semana para poder entregar. Então isso está sempre vindo e sempre se renovando. E o marketing principal é falar com o cliente, conversar com as pessoas, diferente do que hoje vocês têm, que é comunicação. Todo mundo se comunica, mas ninguém se relaciona, ninguém fala, ninguém conversa um com o outro. Então a maioria vai ter uma inibição de não saber como lidar com essa informação ou como abrir uma conversa. Então o marketing, na verdade, é saber se relacionar e não se comunicar. Atualmente, como os clientes chegam até você? Como é que os clientes chegam? Isso. Por todos os caminhos. E-mail, internet, Facebook, Instagram. E as pessoas vão se conversando e vão vendo. Eu gosto desse estilo, fotografia é uma coisa dinâmica. Então o mesmo cliente, por exemplo, principalmente na área de moda, ele vai pegar o teu olhar e ele não pode manter esse olhar o tempo todo. Ele vai tendo que se renovar, então ele está migrando entre fotógrafos e ele tem um ciclo.
Pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, para você voltar a fazer o trabalho para o mesmo cliente. E quais as ferramentas de vendas que um fotógrafo deve usar, na sua opinião? Um bom papo. E uma boa fotografia, mais importante que o bom papo. Então aquela coisa assim, você tem que desenvolver. A maioria é analfabeto visual. Então eu chamo uma pessoa, ela não sabe arrumar uma roupa, não sabe que tipo de corpo veste, não sabe. Então o aculturamento, aprender a visualmente ler as informações é extremamente importante para você poder vender e fazer esse contato. E na sua comunicação, o que deu certo e o que você não faria? O que eu não faria? Isso. Não, tudo aquilo que eu não desenvolvo, que o meu olhar não que não se atém àquilo. Ou seja, todo mundo tem um limite. Eu tenho um limite, então me pedem um determinado tipo de fotografia que eu não faço no meu cotidiano, eu consigo produzir, mas eu não vou ter a excelência, vou chegar num resultado bom por experiência, mas eu vou evitar de fazer determinados tipos de trabalho. Por quê? Porque não são nem convenientes, nem é a minha área de atuação maior. Entendi. E para você hoje, o que é que não é mais um diferencial para um fotógrafo? Continua sendo o olhar. Fotografia, se a pessoa não tiver aculturamento e linguagem visual, a maioria não tem, ele me dá a descrição do que ele faz, como faz, mas ele não me diz o que ele vê através das lentes. Então, se eu vou fotografar uma modelo, eu posso fazê-la de milhares de maneiras. E essas maneiras são: o olhar está dentro com contexto, tem conjunto, com um monte de recurso. A maioria fica aplicando um monte de preset, ajuste, decoração na fotografia, mas não consegue bater uma fotografia com boa qualidade por falta de experiência e pela disponibilidade de ver o que a mídia quer vender atualmente. Então, muito fotógrafo é de apertador de botão, não é bem fotógrafo. E que estratégias você utilizou para ser uma referência hoje? Nenhum, eu fiz um trabalho sempre consciente, preservo o meu nome, ou seja, você tem que cuidar, porque, por exemplo, eu trabalho muito com área de fotografia sensual. Nessa hora sai buchicho e coisas que eu digo assim, nem eu sabia que estava fazendo isso. Ou seja, o pessoal tem muita inveja, maldade, porque a modelo fez uma foto mais nua, menos nua. Eu digo, isso não quer dizer nada, isso quer dizer que ela tem beleza, ela sabe aproveitar, mas as pessoas não sabem trabalhar e lidar principalmente com a área homem e mulher, em que você vai ter que trabalhar, porque a moda puxa isso. Tá? Tem a moda, por mais elegante que ela seja, ela tem que ser sedutora, e a sedução tem aplicação de comportamentos, e eu tenho que saber ler comportamento. Eu gosto de foto elegante, não gosto de foto abusada demais, então é maneira de ser. O seu trabalho hoje, define uma palavra. O meu trabalho hoje, na verdade, é ser professor, ensinar outras pessoas através do olhar, da fotografia, de como gerir, como criar. Treino muito maquiadoras, modelos, ou seja, o que é importante no corpo, qual é a proporção, como é que são as atitudes que ela tem que ter. E cada um vai colaborar sempre com um fragmento. Ou seja, se você me perguntar, Brasília, o que você tem de melhor, eu digo algumas áreas, e eu digo, vá fazer uma experiência com outro fotógrafo, vá descobrir o mundo, para você poder experimentar e poder realmente se desenvolver, senão não vai para frente. Bacana. E o que difere o artista e o professor Brasília? A hora do artista, o artista tem que ter ideias, sacadas, ele tem que saber ler a linguagem visual. Então, a hora que eu vou fazer uma foto, eu tenho 2 tipos básicos. Primeiro, vou fazer um lookbook. Então, a hora que eu estou fazendo foto de produto, nessa foto ela não tem nenhuma criatividade muito grande. Por quê? Porque eu vou ter que mostrar o produto do jeito que ele é, sem muito detalhamento, mas sem estar criando uma situação ambiental. Já quando eu tenho que fazer um estilo de vida, estilo de comportamento, ou seja, eu vou pegar o mesmo produto e vou ter que aplicar ele de maneira a estar mostrando para as pessoas como é que quem usa aquele produto gostaria de viver, entre aspas. Aí eu tenho que entrar com criatividade, a parte mais artística,
do que com a parte só técnica. E a parte de professor eu junto tudo. Na sua opinião, qual a importância da fotografia hoje no mundo da moda? A fotografia não é importante no mundo da moda, é importante em tudo, absolutamente no mundo. Hoje a fotografia deixou de ser documento, a fotografia passou a ser meio de comunicação. Então hoje, por conta da internet e todos os mecanismos, hoje você vai mostrar alguma coisa, você bate uma foto e manda, porque até descrever e explicar é mais fácil mandar uma foto. Então a fotografia hoje vai ser base da comunicação e da linguagem. A maioria dos jornalistas está tendo que aprender fotografia na marra, porque hoje tem que se escrever menos, fotografar mais, e ele tem que saber falar através da fotografia. Então quando vem gente que quer escrever um textão, ninguém lê. Eu aprendi na minha fase da idade de vocês, as frases que a gente fazia era meia página, uma única ideia sendo discorrida, e você tinha que pensar muito para entender todo o processo. Hoje, se eu fizer o que eu aprendi, eu não consigo me comunicar. Eu tenho que fazer frases curtas, objetivas, para a pessoa poder entender. Então, é mudança de paradigma, mudança de comportamento entre épocas. E a fotografia vai tomar conta. Qual foi a melhor experiência que você teve em fazer algum trabalho específico? Tem sempre aquela coisa, a hora que você sai do Brasil, você vai pegar aculturamento, a hora que você entra em contato com os outros fotógrafos, mesmo os brasileiros, mesmo os novos aqui, tem muita gente com muito talento. É uma delícia curtir o trabalho das outras pessoas, ver a pessoa crescer, desenvolver. De que forma a fotografia pode influenciar as pessoas? Principalmente porque é a comunicação, que eu reconheço naquela fotografia. Eu tenho de todos os grupos e todas as tribos, cada um tem uma forma de comunicar. Então, se eu pegar um skatista, o que ele quer mostrar? O que tem nas fotos dele? Um tipo de comportamento. O cara que usa terno e gravata vai querer ver isso, mas o cara de terno e gravata vai ver tudo que tem de terno e gravata. Então tem tribo para tudo, a fotografia vai estar presente para cada nicho, para cada espaço, não tem. Perfeito. E qual o seu tipo de fotografia hoje? Seu estilo favorito? Teria algum? Não, é estilo Brasília. Eu gosto de fotografia com mínimo de interferência, eu não gosto muito de tratamento, então se você tem pele, eu vou fazer você aparecer com pele. Eu não gosto de cara emborrachada, eu gosto de coisa mais natural, mais dia a dia, mais comunicação sem tanta decoração. Só que é a foto mais difícil de fazer, porque você vai ter que retratar a realidade de maneira bonita. Não tem o embelezator do Photoshop em todas as fotos, tem muita foto que eu publico, a maioria não tem tratamento. Então eu vou lá, tiro uma espinha ou outra, mas o resto eu mantenho como a característica da pessoa ou a característica. E isso é uma maneira de pensar, uma maneira de explorar o mundo, uma maneira de comunicar. Em compensação tem outros que querem tudo plastificado, com ar da propaganda lisa. Os dois vendem verdades falsas. Por quê? Porque não é verdade nenhum nem outro. Mas encanta os olhos. E ninguém chega aqui em Brasília, você me deixa com a cara que eu estou. Todo mundo diz, Brasília, você consegue me deixar mais bonito? Então, cada modelo que vem aqui quer que eu produza ela mais bonito. Não necessariamente. Por quê? Porque eu estou usando ela como uma referência visual. Nem sempre eu estou fotografando a pessoa da modelo. Eu estou fotografando o corpo dela, a expressão dela, e às vezes eu preciso que ela seja mais atriz de teatro do que... Então esse comportamento vai depender e aí eu vou fazer a triagem de quem eu preciso. Quem são as suas maiores influências hoje no universo da fotografia? Tem tanta gente. Depende do que eu estou pesquisando. Então cada linguagem que eu vejo no mundo tem os clássicos, tem o Richard Avedon, toda aquela lenga-lenga que todo mundo fala, mas na verdade eu tenho um caminho aberto. Eu vou procurar o que visualmente me é interessante. E o que o mercado está exigindo nesse momento, porque nós vivemos de moda. Então agora é para fotografar com coisa azul, todo mundo está trabalhando com roupa azul. Depois é para fotografar, então eu não sei o que é, qual referência é melhor ou pior. Aqui no momento é mais importante.